Primeiro, muito obrigada à organização. Eu já disse a quem é de direito que talvez é o encontro mais bem organizado a que eu assisti. Tudo funcionou perfeitamente, viagens, o hotel, estar aqui, tudo perfeitamente, sempre muito atencioso e por isso tenho que agradecer. Além disso, para falar de participação cidadã, nada melhor que um fórum, não é? Eu acho que começamos aqui. Sei que depois estas comunicações vão estar nas atas e poderão ver um bocadinho melhor o que eu faço. Acabei de pôr aqui o cronómetro a ver se não... Fico descansado. Tem os 35 minutos que a Vera teve, sim. A ver se isto... Há aqui um pequeno problema, não é? As tecnologias são sempre fantásticas, não é? Então, eu vou falando. Sim, as tecnologias são fantásticas, não é? Em todos os sentidos. Porque há aqui partes da minha coisa que vão faltar, mas eu conto-lhes, sem problema. Eu começava dizendo que tudo já estava dito e o que aparecia era uma foto das famosas diretrizes da IFLA Unesco 2001. Na realidade, esse documento, para mim, eu, enquanto fazia a tese, tive que rever todos os documentos da IFLA Unesco e acho que é a base central do nosso trabalho ainda hoje. Além disso, porque os que saíram depois, os pequenos textos que foram saindo, não são tão fundamentais. Nele tínhamos coisas fantásticas como... Eu tenho no meu telemóvel, isto está... Quando não aparece ali... ok, muito obrigado. Recorremos ao velho papel, não é? Nele havia... Neste documento havia expressões fantásticas que toda a gente conhece, talvez a expressão mais citada em bibliotecas públicas, que a biblioteca deve ser a sala de estar da comunidade. Essa é a grande frase das bibliotecas públicas e que ainda hoje continuamos a tentar chegar lá. Mas de barracas não tinha sala de estar. E, além disso, foi o primeiro documento em que se falava num plano estratégico. Um plano estratégico quer dizer um plano estratégico em que se falava de necessidades, investigação das necessidades, criar prioridades. Estes eram os dois grandes temas do que eles falavam de plano estratégico e que eu continuo a achar que estão vigentes. Não há, na realidade, o que eu lhes quero dizer com isto, do que tudo já estava dito, é que, teoricamente, na parte das ciências das bibliotecas, ou biblioteconomia, ou ciências documentais, teoricamente estamos avançadíssimos. Agora, além de sabermos o que é que queremos fazer, o que é que se tem de fazer, temos que nos centrar em como fazer. Eu peço-lhes que utilizem a imaginação. Eu acho que estava muito bonita a minha apresentação, apesar que vocês não sabem se é verdade ou não, mas tenham fé em mim. Na segunda parte eu falava no perigo uma réstia de esperança. Roubando esta frase e voltando às tecnologias que a doutora Vera falava, em 1953, numa comunicação, agora faltou-me, tinha tudo apontadinho, então isto de vez em quando pode faltar alguma coisa. O filósofo, aqui talvez a doutora Vera pode me ajudar, do Dasein, o alemão, agora falta-me, já me vem, um filósofo alemão, agora falta-me o nome. Citou uma frase de um poeta alemão também, Hölderlin, que dizia: onde mora o perigo, aí mora a esperança. E ele o que queria falar nessa comunicação, que era sobre a técnica e a tecnologia, é que quando nós vemos que a tecnologia é um problema ou vai entrar em colisão com os atributos humanos, na realidade o que estamos a fazer é pôr em um ponto de interrogação e dizer o que é humano. E na realidade eu acho que isto aplica-se exatamente às bibliotecas. Quando nós começamos a pensar em tudo, em cultura on demand, acesso aberto, novos modelos, novos suportes, e que temos como medo de dizer, agora, o que é que vai acontecer? Na realidade, não vai acontecer nada. É assim, é outra forma dos humanos se expressarem. Então, o que nós temos que fazer é adequar-nos a essas formas. Não há sempre... Durante muitos anos houve o alarmismo com os livros digitais e tudo isso, e eu acho que vai passando pouco a pouco, cada vez vai-se mais integrando nas coleções. E além disso, mostro ainda bem que pelo menos os slides do meu serviço, do serviço que levo, para poderem ver um bocadinho o que nós fazemos.
E queria-lhes dizer, eu titulei este slide Uma Réstia de Esperança exatamente por isto. Eu trabalho num colégio internacional, não é, existem muitos no mundo, é uma cooperação de colégios que criam normas e pautas do que deve ser a educação. Neste momento, igualmente como passou com o processo de Bolonha, começou nas universidades privadas e depois passou para o público, esse mesmo processo está a acontecer nos colégios internacionais. Este ano, Finlândia, Suécia e Holanda assinaram um tratado onde pedem aos colégios internacionais desses países e à central do BI, do Bachelor Internacional, que criam umas pautas para mudar a educação. Estamos a dizer, os 3 grandes países, ou dos países mais potentes na educação, dizem que chegou a hora de mudar. E uma das coisas, estive na última reunião, agora houve uma há pouco tempo, mas era de outros motivos, mas estive na última reunião sobre tecnologias, sobre informação das bibliotecas dos colégios internacionais. E uma das coisas que se punha o centro é que as bibliotecas têm que ser o ponto principal de toda a instituição. Então, para nós, isso vai significar muita coisa. Primeiro porque em todos vai haver um mercado de trabalho muito maior, que é o dos colégios internacionais, depois um mercado muito maior, que é o dos colégios públicos, as bibliotecas dos colégios públicos seguramente vão se reafirmar, que já sei que em Portugal há um grande trabalho nisso, mas vão ganhar mais força, vão ter dinheiro, vão aprender a gastar dinheiro, que também é uma coisa muito boa. E além disso, neste encontro que houve, a pauta punha-se na informação e punha-se num paradigma que há. Durante muito tempo, nós pensámos que os millennium, né, eu sou um semi-millennium, né, porque nasci assim um bocadinho antes da passagem, né, e não nasci ainda com as informáticas todas, quase, mas dizem que os millennials sabiam gerir, sabiam viver no mundo da tecnologia e da informação. E os estudos todos que foram feitos dizem um pouco o contrário. Dizem exatamente o contrário, que a informação é tanta que eles não sabem gerir esse trabalho. Todas as atividades que estão aqui são atividades muito corriqueiras. São as mesmas atividades que fazem todas as bibliotecas, e que eu faço na minha, não é? Um clube de leitura, um conta-contos, mas com crianças, que eles façam o conto, contem o conto aos adultos. Depois temos uma outra sessão de mindfulness para ensinar os pais que isto da leitura, é muito bonita a leitura, não é? Mas que a leitura é uma coisa de família, não é? É preciso estar em família, é preciso ler-se em família. E depois a última atividade é ensinar as crianças a fazer indagação, a pesquisar na internet, pesquisar em ferramentas e orientá-las. Neste momento, o meu colégio, para terem uma ideia, integrou a rede de centros de indagação de PEP, que são os anos do 1º ao 5º ano. E o que nós estamos a fazer é ensinar estas crianças, porque fizemos a experiência de lhes dar acesso à internet e dizer, procura um tema. E o que acontecia é que isto é muito fácil quando uma pessoa sabe investigar. Senão a única coisa que faz é pôr as palavras que lhes dizem na internet e há ali uma salganhada. Então, eu acho que dentro de uns anos, talvez 10, é sempre difícil fazer estas perspectivas, mas talvez 10, vai haver uma lei europeia de bibliotecas escolares, é o que se está a trabalhar, ou que se pretende que seja ao final deste caminho, e isso vai ter muito a ver com as bibliotecas. E as bibliotecas vão ter que mudar, ou pelo menos a visão principal, vão ter que passar a ser o centro da comunidade escolar, as bibliotecas escolares, e o centro da comunidade social, da nossa comunidade, as bibliotecas públicas. Então, isto como não vai sair nada, mas eu vou contando, né? Vou vendo o tempo. Ok. Então eu indicava-lhes a participação cidadã como uma das possibilidades de gerir estas novas bibliotecas, não é? De começarmos a dar esses passos para essa nova biblioteca. Primeiro precisamos saber o que é esta coisa de participação cidadã que de repente tornou-se moda, não é? Toda a gente fala. Portugal tem muitos projetos de participação cidadã, existe um conjunto de municípios dedicados à participação cidadã.
Como sempre, e peço desculpa a ousadia, como sempre começamos pelo final, que é começamos pelos orçamentos participativos. Todos os teóricos na participação cidadã dizem que o orçamento participativo é uma coisa que se deve começar depois de 10 anos de práticas participativas a nível nacional, estendidas, refletidas, tudo. Mas nós começamos por esse aspecto. E começamos com o mais famoso, que foi agora o Orçamento Participativo Nacional. Começamos com chave de ouro, fazendo um orçamento que é tudo menos participativo. Porque a ideia de participação cidadã, apesar de que as pessoas pensem, é criar uma relação entre Estado e cidadãos. Na realidade, o que havia era uma proposta e o Estado impartia dinheiro a essas propostas, eram votadas, isso tudo muito bem, mas não houve nunca relação. Fala-se, a participação cidadã está muito mal vista, a participação digital. É uma das coisas que fala-se que ainda, pelo menos os teóricos, que a participação precisa cara a cara, as pessoas precisam se ver, precisam ver o outro. Então, eu vou-lhes, e eles tentar falar, isto é fantástico, então vou-lhes contar um bocadinho. Eu acho que vou deixar a apresentação e falamos assim. Eu que lhes ia contar eram 3 experiências que eu conheço bem. Uma delas foi a minha tese de doutoramento e as outras 2 foram experiências que acompanhei muito de perto, apesar de serem muito longe, para a minha tese de doutoramento, para a parte teórica. A primeira que eu lhes queria falar era a experiência que houve na Biblioteca de Salamanca. Para fazer assim só um resumo muito rápido, eu era catalogador nessa altura, não é? E de repente fui para Salamanca estudar serviços digitais de informação e descobri a Biblioteca Pública de Salamanca, que era um centro poderosíssimo na cidade. Houve uma coisa que talvez todos conhecem, é? Que se chama Maré Amarela ou I Love You Libraries, e aí montou-se uma fantástica. Toda a gente rodeando a biblioteca, pedindo que se devolvessem o orçamento que tinha sido tirado. Nesse ano havia orçamento zero. E para que entendam, nesse ano acho que de queixas à direção de bibliotecas de Castilla e León foram quase 1000 e tantas queixas que chegaram a esse órgão para devolver o dinheiro à biblioteca. Então eu comecei a pensar porque é que isto acontece. Então mudei toda a minha vida, então deixei a catalogação, pus-me com o que é a gestão de bibliotecas, deitei um ano de tese fora e lá fui eu. Então o que fizemos na biblioteca foi tentar pensar assim, se quiséssemos fazer uma coisa participativa, como é que faríamos? E eu ia lendo, ia falando com os trabalhadores, íamos refletindo em conjunto como é que isso podia acontecer, como é que se podia fazer um modelo de relação biblioteca-comunidade que realmente seja para bibliotecas e para bibliotecas normais. Não para estas fantásticas bibliotecas americanas que têm equipas fantásticas de não sei quantas pessoas e mais uma outra equipa de 30 que faz os estudos de orçamento e outros 30 que fazem os planos estratégicos. Não, estamos a falar de bibliotecas normais, não é? Uma biblioteca que tem os seus trabalhadores, que trabalham muito mais do que deveriam ou do que poderiam, que estão sempre a dar tudo, que têm muito mais utilizadores do espaço que têm. Estou seguro que vocês conhecem esta realidade. Então o que nós fizemos foi mapear ou criar um mapa das relações da biblioteca. Num primeiro caso, isto parece muito científico, muito difícil, muito tudo, mas é muito fácil, é juntar todos os trabalhadores e perguntar com quem é que a biblioteca se relaciona. Então fizemos uma lista. E depois, como saía muita gente, criámos condições, não é? Condições dessa relação. Dissemos, no último ano, com quem é que nós temos uma relação constante e acho que nos podem apoiar em algum momento de crise ou que somos fundamentais para esses grupos. E saíram 74 grupos ou pessoas, também havia alguma pessoa particular, como algum gestor, algum escritor da cidade. E desses grupos juntámos-nos em categorias e fizemos um quadrado
que era muito fácil e que estava aqui na apresentação, mas não... Depois nas atas poderão ver tudo. E era um quadrante onde tínhamos alta, baixa dependência e alta, baixa influência. Basicamente o que eu lhes perguntava era seguindo uma teoria chamada a teoria dos stakeholders, que é uma teoria muito seguida nos Estados Unidos, que é ver realmente quem depende de nós e de quem nós dependemos. Então, o que eu lhes pedia era, com os papeizinhos já, com as categorias criadas, que fossem colocando num quadro, desenhado numa folha de papel muito mal, pegado na parede, e fomos debatendo que grupos é que eram os que deveriam estar nas reuniões a seguir. Então saíram os grupos culturais, não sei, diga-me o tempo que eu... Sim? Tínhamos os grupos culturais, os utilizadores, os provedores da biblioteca e depois, curiosamente, saíram os próprios trabalhadores, como stakeholders, ou seja, aquelas pessoas que são altamente influenciadas pelo trabalho da biblioteca e influenciam altamente ou dependem altamente do trabalho da biblioteca. E aí o que fizemos foi, como não sabíamos muito bem o que era a participação cidadã nesse momento, e só víamos coisas fantásticas feitas nos Estados Unidos, em Finlândia, em Inglaterra também alguns projetos interessantes, mas que levavam anos trabalhando modelos de participação cidadã e já faziam planos estratégicos, já decidiam, algumas bibliotecas decidiam o orçamento todo, Helsinki tinha feito todo o projeto arquitetónico baseado na votação, nas reuniões com os cidadãos. Então, nós pensámos, o que é que podemos avaliar para isto ser um bocadinho abarcável por nós? Então decidimos avaliar a biblioteca, conhecer a opinião das pessoas, criar o primeiro vínculo. Basicamente, eram umas reuniões de 10 pessoas, com cada um destes grupos, ou categoria que lhes disse, e era uma reunião muito fácil, onde nós perguntávamos cara a cara, diretamente, sem nenhum truque sociológico, estamos muito habituados aos truques, quando fazemos um questionário, a ver se isto não se interpreta bem. Não, era cara a cara e perguntávamos, muito bem, temos que avaliar pessoal, coleção, edifício, atividades, e depois que nos digam alguma coisa que realmente precisa ser melhorada no próximo ano. Porque a ideia, quando começámos a fazer isso, era avaliar e ver se conseguíamos sacar alguma coisa que nos permite fazer um plano estratégico. Mas uma ideia nova de plano estratégico. Nós estamos sempre habituados a ver estes planos estratégicos de 5 anos, quando alguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 5 anos. 3 anos, então, nós seguimos um modelo que se está a instaurar, principalmente no norte da Europa, de fazer planos estratégicos a 1 ano. Dizer o que é que realmente se tem que fazer para o próximo ano. Então foi fácil. As pessoas avaliavam muito bem as atividades, achavam que eram fantásticas, avaliavam muito mal o edifício. Depois os trabalhadores eram avaliados bem, tirando um ao outro que era apontado com o dedo diretamente, o que nos permite também, permitiu à diretora conhecer o que é que opinam as pessoas, e depois diziam-nos que o edifício era muito mau, o trabalho dos bibliotecários era um pouco desorganizado, faziam as coisas bem porque trabalhavam muito, mas talvez podiam fazer as coisas mais organizadas, e o segundo ponto é que precisavam melhorar a divulgação das atividades. Então, no ano a seguir, que foi o ano de 2016, todo o trabalho da biblioteca, ou principalmente o plano de estratégia da biblioteca e as forças da biblioteca, centraram-se nisso. Melhorar o trabalho dos trabalhadores, a organização do centro, e houve muita formação, começaram a falar de formação em terceira linha, que é vai à formação, forma um grupo, e esse grupo depois forma todos os trabalhadores e mais os trabalhadores de outros centros da cidade. Começámos a fazer formações online, chamar pessoas especialistas, porque descobrimos nestes grupos que na comunidade havia especialistas da organização, que eram utilizadores da biblioteca, mas que ninguém os conhecia antes desse contacto direto. Então foi um bocadinho isto o resultado que fizemos e que resultou na criação de um possível modelo de relação entre as bibliotecas e a comunidade. Conto-lhes 2 exemplos, não sei se tem tempo. Muito bem. 2 pequenos exemplos. Sempre, todos os exemplos de participação cidadã baseiam-se na teoria dos stakeholders. Há muito tempo que se começou a falar
que talvez é impossível na participação cidadã, porque é o contrário da democracia representativa. Não é só outra forma, é exatamente o contrário. Tem umas características muito diferentes. Primeiro, obriga uma relação firme entre Estado e cidadania, que pode ser entre bibliotecas e comunidade. Depois, obriga também à intenção de participar. Só participa quem quer. Na realidade, nós aqui nas votações temos mais ou menos a mesma coisa. Se veem os índices de votação em Portugal, continuam muito baixos comparado à média europeia, e tem a ver com isso, porque se considera que só deve votar quem quer. Mas a participação dá uma força maior a essa parte da intenção. E é um processo, não procura resultados imediatos. Não é como uma votação representativa, que se procura eleger um governo, e não procura entrar em contraponto com esse governo. Na realidade, a participação foi criada para tratar temas locais. Não foi criada para fazer estes orçamentos que agora estão super de moda. Na realidade, foi criada para tratar problemas locais, para facilitar o que falava a doutora Vera, a polis, essa convergência de opiniões, não é? Em espaços que as pessoas não se conheciam e não podiam falar, não podiam encontrar soluções, criou-se a participação cidadã para isso, para primeiro nos bairros, depois nas cidades, os municípios, as regiões, mas normalmente sempre problemas locais. E conto-lhes só estas duas experiências. Uma é da Biblioteca de Washington, que era muito fácil, para que eu gostava que tivessem visto as imagens, mas vão poder ver nas atas. Chamavam-se stakeholders. Stakeholders são utilizadores, os comerciantes da cidade, grupos culturais, professores, outros bibliotecários. E o que tinham eram, nas salas, umas flechas enormes. E cada pessoa recebia 4 bolas, vamos dizer assim, de papel. E as flechas, cada flecha dizia um dos polos que foi criado pela ALA. É um modelo de polos opostos. Por exemplo, eu dou-lhes o exemplo que eu mais gosto, que é biblioteca individual ou biblioteca coletiva. Significa, a biblioteca deve ser um uso individual ou coletivo. E o que as pessoas faziam era, depois de refletir, punham onde achavam disso. E depois, quando as conclusões, voltavam-se a reunir e decidiam. Outro modelo também muito interessante é o modelo da Biblioteca de Bellingham, em Inglaterra, que é um modelo também muito fácil. Eu gostava que tentei a ver se consigo passar esta mensagem, que a participação cidadã é difícil de ativar e fácil de fazer. O difícil é criar a rede de relações. Mas nós, bibliotecários, como serviço de proximidade, somos basicamente especialistas nisso. Então, talvez a participação cidadã é ótima para gerir os nossos recursos e para conseguir também oferecer o que o público quer. É uma forma fácil de fazer. Este exemplo era muito fácil. Reuniam também os stakeholders da cidade e perguntavam-lhes o que é que gostavam que a biblioteca fizesse no próximo ano. E as pessoas diziam tudo. Eram quase 100 e tantos objetivos ou atividades ou coisas que queriam fazer. O que fez a biblioteca foi reunir isso em grandes grupos. No final saíram 18 grupos. Depois juntou-os todos e, como nestes convénios, papais disseram, daqui têm que sair 3 e nós prometemos que esses 3 vão ser cumpridos. E as pessoas, em várias sessões, iam votando e escolheram 3 que, na realidade, eram muito plausíveis, eram fáceis de fazer. Queriam formação contínua, principalmente em tudo o que era matérias digitais e laborais. Depois queriam novas tecnologias também para crianças e divulgação da leitura, promoção da leitura para crianças, e depois queriam um espaço para estar. Somente isso. Então eu queria-lhes, um bocadinho era esta ideia que eu queria lhes dizer, que a participação cidadã é uma coisa que está aí e depende de nós dizer se queremos esperar ou se vamos esperar uma lei, como sempre, para ativar as coisas. É um modelo que está a ganhar muita força em Espanha, que é um país que está relativamente perto, mais perto de nós. É um modelo que está a ganhar muita, muita força. Vamos pensar que as 2 principais cidades, Madrid e Barcelona, estão geridas por comitivas ou grupos de cidadãos e
tomam muitas decisões através de fóruns de cidadãos, de debates públicos, porque realmente temos que fazer isto como serviços públicos, temos que realmente contatar diretamente. E este contacto cara a cara é mais importante não só para conhecer as opiniões das pessoas, mas também é muito importante para as pessoas saberem que estamos aí, que temos uma cara, que somos pessoas e que percebam o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer, porque às vezes as pessoas não conhecem que as bibliotecas podem ter falta de dinheiro ou que as bibliotecas fazem. Às vezes as pessoas pensam só naquilo que recebem das bibliotecas, e estes espaços normalmente são sítios de debate onde o bibliotecário pode responder, pode dizer, olha, que nós já fazemos isso, ou não podemos fazer isso porque estamos agora com outro projeto para determinada população. Era um bocadinho esta visão. Peço-lhes desculpa pela questão do PowerPoint, e agora acho que passamos para o debate.